Numa tarde cinzenta de quinta-feira, Antônio Silva, aos 91 anos, empurra seu carrinho de embalagens pelo supermercado de São Paulo, onde passou os últimos 26 anos de sua vida. Ele arruma as sacolas com uma precisão meticulosa, cada movimento refletindo décadas de prática. O supermercado não é apenas seu local de trabalho, mas um universo onde ele encontrou conforto e propósito, especialmente após a morte de sua esposa Maria, 5 anos atrás. Para Antônio, cada prateleira e cada corredor carregam fragmentos de memórias, ecos de conversas amigáveis e risos compartilhados com colegas e clientes. De repente, a rotina diária é interrompida. Marcelo Gomes, o gerente mais jovem do supermercado, com apenas 2 anos de casa, chama Antônio até seu escritório de vidro que dava para os caixas. A postura de Marcelo é rígida, seu rosto indecifrável. "Senhor Silva, por favor, tenha a bondade de entrar", diz ele, com uma voz que tenta disfarçar a tensão. Antônio entra, seu coração pesado, intuindo que algo estava errado. Ele ajusta seus óculos e olha para Marcelo, esperando uma explicação. Marcelo, evitando o contato visual, mexe em alguns papéis antes de falar. "Antônio, eu tenho mais notícias. A direção decidiu fazer alguns cortes de pessoal. Eu sinto muito, mas seu nome está na lista. Hoje é seu último dia." A notícia cai como um raio em um céu claro para Antônio. "Mas, Marcelo, eu dediquei 26 anos a esta empresa. Por que agora? Eu ainda posso trabalhar. Ainda sou capaz", ele responde, sua voz trêmula, mas firme. Marcelo olha para baixo, desconfortável. "Eu realmente sinto muito, Sr. Silva. São ordens de cima, e não há nada que eu possa fazer." A frieza das palavras de Marcelo contrasta com o calor humano que Antônio sempre valorizou no seu trabalho. Desorientado, Antônio sai do escritório. Ele caminha devagar pelo supermercado, cada passo pesado pela tristeza e confusão. Olha ao redor, vendo o lugar não apenas como um espaço de trabalho, mas como um pedaço de sua vida que estava sendo arrancado dele sem aviso ou misericórdia. Ele toca as prateleiras, as frutas, as embalagens, cada objeto trazendo lembranças de anos de serviço, de interações humanas que significavam mais para ele do que simplesmente ganhar um salário. Ele sai do supermercado pela última vez como funcionário, as portas automáticas fechando-se atrás dele com um suspiro mecânico que parece marcar o fim de uma era. O mundo lá fora parece estranhamente deslocado, como se ele estivesse vendo tudo através de uma lente distorcida. A demissão abrupta e sem uma razão convincente lança Antônio em um turbilhão de emoções que ele pensava ter deixado para trás com a morte de sua esposa. Enquanto ele caminha para casa, seus pensamentos giram em torno da incerteza do futuro e da dura realidade da idade avançada em um mercado de trabalho que não valoriza a experiência e a dedicação de uma vida inteira. O primeiro capítulo de sua vida pós-trabalho começa com passos incertos em uma cidade que parece cada vez mais estranha e indiferente. Após a abrupta demissão, que encerrou mais de um quarto de século de serviço dedicado, Antônio Silva encontra-se lançado de volta ao mundo do trabalho, um ambiente muito alterado desde sua última experiência de busca por emprego. Com 91 anos, ele descobre rapidamente que as portas que uma vez se abriram para sua juventude e vigor agora se fecham silenciosamente diante da sua idade avançada. Cada entrevista para a qual ele meticulosamente prepara seu currículo, cada aplicação enviada com esperança ressoa com o mesmo eco de rejeição silenciosa. Ele caminha por São Paulo, de escritório em escritório, de loja em loja, cada movimento marcado por uma mistura de determinação e desespero crescente. Os gestores, frequentemente mais jovens do que seus netos, olham-no com uma mistura de pena e desconforto, seus sorrisos condescendentes pouco fazendo para esconder a inevitabilidade do resultado. "Agradecemos seu interesse, Sr. Silva. Entraremos em contato." Mas o contato nunca vem, e cada promessa vazia é uma lembrança da realidade implacável do preconceito por idade. O peso da solidão começa a envolver Antônio mais firmemente do que nunca. Os dias se tornam uma neblina cinzenta de momentos indistintos, cada um tão vazio e frio quanto o anterior. Sem o trabalho para estruturar seu dia, sem colegas para trocar palavras amigáveis, a vastidão de cada dia se estende diante dele. Uma tundra desolada pontuada apenas por chamadas não retornadas e portas fechadas. Sua rotina diária torna-se um testemunho de sua crescente desolação. As manhãs, uma vez cheias de propósito enquanto se preparava para o trabalho, agora encontram Antônio à deriva na cozinha, seu café da manhã consumido em silêncio.
Ele passa as tardes vagando sem destino pelas ruas de sua vizinhança, observando o fluxo da cidade que parece indiferente à sua luta. À noite, ele retorna a um apartamento demasiadamente silencioso, onde as fotografias de Maria olham para ele de todas as paredes, suas imagens agora acompanhadas apenas por sombras. Enquanto Antônio luta com a realidade de sua nova existência, a falta de propósito começa a corroer o seu ânimo. A rejeição constante e a invisibilidade em uma sociedade focada na juventude o fazem questionar seu valor e seu lugar no mundo. No entanto, a faísca de determinação que sempre o caracterizou ainda arde fraca dentro dele, uma chama teimosa que se recusa a ser extinta pela adversidade. É em uma dessas tardes sombrias que o destino intervém, trazendo uma mudança inesperada ao seu caminho. Em um passeio sem destino por um parque local, Antônio se depara com uma pequena organização de caridade que cuida de animais abandonados. O encontro casual abre uma nova porta, um vislumbre de uma trilha que talvez possa levar a um novo começo. Enquanto ele observa os voluntários cuidando dos animais com carinho e dedicação, um sentido de propósito começa a se insinuar em seu coração, talvez indicando um novo caminho a ser seguido. Numa tarde que parecia carregar o mesmo peso cinzento dos muitos dias anteriores, Antônio Silva encontrou-se vagando por um parque que ficava a algumas quadras de seu pequeno apartamento. As árvores do parque, com seus ramos estendidos e folhas que sussurravam com a brisa suave, ofereciam um refúgio da paisagem urbana de concreto e aspereza de São Paulo. Foi nesta paisagem natural que ele se deparou com algo que marcaria o início de uma transformação em sua vida. No canto mais tranquilo do parque, um grupo de pessoas jovens e idosas, vestidas com camisetas simples e jeans desgastados, cuidava de uma série de animais abandonados. Eles operavam dentro de uma pequena tenda montada temporariamente, com caixas de transporte alinhadas contendo gatos miando e cães abanando seus rabos com entusiasmo cauteloso. Cartazes coloridos pedindo adoções e doações decoravam o espaço, atraindo a atenção de transeuntes que passavam pelo local. Movido por um impulso inesperado, Antônio aproximou-se. Observou como os voluntários administravam medicamentos a um cachorro com uma pata machucada e como acalmavam um gato claramente assustado, tentando ganhar sua confiança com gestos suaves e palavras tranquilizadoras. Cada animal ali, notou Antônio, carregava um semblante de ter sido deixado para trás, uma experiência que ele sentia ressoar profundamente dentro de si. Após alguns momentos de hesitação, ele ofereceu sua ajuda. Iniciou-se assim sua jornada como voluntário, onde aprendeu rapidamente as necessidades básicas dos animais, como alimentá-los, cuidar de suas feridas e, o mais importante, como oferecer-lhes amor e atenção. Antônio, mesmo sendo o mais velho entre os voluntários, foi acolhido com braços abertos, sua presença uma nova e valiosa adição ao grupo. Cuidar dos animais trouxe uma nova luz para a vida de Antônio. Cada cão que latia alegremente ao vê-lo, ou cada gato que ronronava sob seu cuidado cauteloso, enchia seu coração de uma alegria há muito esquecida. A solidão que marcara seus dias após a demissão começou a dissipar-se, substituída por uma agenda cheia de tarefas e responsabilidades que ele acolhia com vigor renovado. Os animais, com suas histórias de abandono e resiliência, mostraram a Antônio que ainda havia espaço para ele fazer a diferença, para reconectar-se com o mundo que ele pensava ter lhe virado as costas. Com cada dia que passava, ele sentia seu espírito rejuvenescer, fortalecido pelo propósito e pela comunidade que encontrara naquela pequena tenda no parque. Essa nova fase da vida de Antônio, contudo, não estava livre de desafios. Enquanto ele se dedicava aos animais e à organização, a injustiça de sua demissão ainda ecoava em sua mente. Não conseguia esquecer o modo abrupto como sua carreira de muitos anos fora encerrada, nem as sombras de corrupção que suspeitava terem desempenhado um papel em sua demissão. Com o apoio de Clara, sua ex-colega do supermercado, Antônio começou a investigar as circunstâncias suspeitas que envolviam seu desligamento, levando-o por um caminho que exigiria toda a sua recém-redescoberta força. Enquanto Antônio Silva dedicava suas tardes ao cuidado dos animais abandonados no parque, as noites eram assombradas por memórias da maneira abrupta e injusta com que seu emprego de décadas havia sido encerrado. A imagem de Marcelo Gomes, o jovem gerente do supermercado que o havia demitido,
frequentemente invadia seus pensamentos, trazendo consigo uma nuvem de dúvidas e suspeitas. Impulsionado por um sentimento crescente de que algo mais sinistro estava por trás de sua demissão, Antônio decidiu agir. Ele sabia que desvendar a verdade exigiria mais do que meras conjecturas. Necessitava de provas concretas e de uma investigação meticulosa. Foi então que ele se voltou para Clara, uma ex-colega de trabalho e amiga leal, que compartilhava de suas suspeitas e conhecia as dinâmicas internas do supermercado. Clara, igualmente desconfiada das circunstâncias que cercavam as recentes demissões, incluindo a de Antônio, era uma fonte inestimável de informações. Ela começou a fornecer a Antônio detalhes sobre mudanças incomuns nos procedimentos de gestão e financeiros que coincidiam com a ascensão de Marcelo ao cargo de gerente. Juntos, eles traçaram um plano para monitorar de perto as atividades suspeitas no supermercado, começando por revisar as transações e entregas registradas, que pareciam ocultar discrepâncias significativas. Antônio passava horas em seu pequeno apartamento, cobrindo as paredes com anotações e registros, criando uma rede complexa de eventos e nomes que gradualmente começavam a formar um padrão alarmante. As visitas noturnas à internet se tornaram uma rotina, enquanto ele aprendia a navegar por bases de dados e registros públicos que poderiam corroborar suas descobertas. A cada dia que passava, o que começou como uma suspeita vaga transformava-se numa convicção mais forte. Evidências de desvios de produtos, sobrepreço nas compras e contratos suspeitos com fornecedores começaram a emergir. A figura de Marcelo, antes apenas o gerente que o havia dispensado, agora se delineava como possível centro de uma teia de corrupção que se estendia por toda a estrutura do supermercado. Enquanto Antônio se aprofundava mais em sua investigação, ele percebia que estava apenas no começo de algo muito maior. A sensação de injustiça que inicialmente o impulsionara agora dava lugar a uma determinação feroz de expor a verdade, não apenas por ele, mas por todos os que poderiam estar sendo prejudicados pelas práticas corruptas de Marcelo. Reforçado por sua descoberta e pelo apoio de Clara, Antônio se preparava para o próximo passo. Reunir um grupo de ex-funcionários do supermercado, todos afetados de maneiras semelhantes, para formar um coletivo. Este grupo seria a base de um movimento para levar as evidências à luz, utilizando contatos na mídia e provas coletadas para expor as práticas corruptas que tinham manchado a vida de tantos. Na sequência de sua investigação sobre as práticas duvidosas no supermercado, Antônio Silva, com o apoio inestimável de Clara, começou a reunir um grupo de ex-funcionários. Todos eles haviam sido abruptamente dispensados, como ele, sob pretextos nebulosos que mais pareciam encobrir motivações obscuras. Juntos, eles formaram um coletivo determinado a descobrir a verdade e buscar justiça não só para si, mas para evitar que futuros empregados sofressem o mesmo destino. O grupo, diversificado em idades e experiências, mas unido pelo mesmo sentimento de injustiça, começou a se reunir regularmente no apartamento de Antônio. As paredes do local, antes preenchidas com memórias familiares, agora estavam cobertas com tabelas e gráficos detalhando as irregularidades e conexões suspeitas que apontavam para Marcelo e sua gestão. Cada encontro era uma sessão de brainstorming intensa, onde memórias de eventos passados eram comparadas com as descobertas recentes, montando peça por peça de um quebra-cabeça complexo. Antônio assumiu a liderança natural do grupo, motivado não só pelo seu próprio desligamento, mas pelo impacto coletivo da corrupção no bem-estar dos funcionários e na ética do ambiente de trabalho. Clara, com seu conhecimento interno e habilidades administrativas, cuidava da organização dos dados e da verificação das informações que circulavam entre os membros. Juntos, eles cultivaram um ambiente de colaboração e suporte mútuo, essencial para manter o moral do grupo diante dos desafios que enfrentavam. O grupo utilizava uma variedade de métodos para coletar provas. Eles revisavam documentos antigos, como registros de estoque e faturas, e seguiam as trilhas de papel que Clara sabiamente havia sugerido que poderiam conter irregularidades. Além disso, contatavam outros ex-colegas que poderiam ter observações ou documentos relevantes. Algumas das evidências mais convincentes vieram de câmeras de segurança e de testemunhos de funcionários atuais que, discretamente, corroboravam as suspeitas de manipulação de preços e de contratos superfaturados. À medida que o dossiê crescia,
também aumentava a sensação de urgência para levar as informações ao conhecimento público. A estratégia era dupla. Primeiro, garantir que a cadeia de evidências fosse sólida e irrefutável. Segundo, preparar o terreno para uma revelação cuidadosamente orquestrada, que não apenas expusesse as práticas corruptas, mas também protegesse os envolvidos de retaliações. Antônio sabia que a próxima fase exigiria ainda mais coragem e precisão. O coletivo começou a planejar como apresentar as descobertas à mídia e às autoridades competentes. A intenção era criar uma narrativa clara e impactante que não pudesse ser ignorada ou desacreditada facilmente. O envolvimento da mídia seria crucial, e eles começaram a identificar jornalistas investigativos com histórico de cobertura de casos de corrupção. Enquanto o dossiê se tornava cada vez mais robusto, o peso da responsabilidade também crescia sobre os ombros de cada membro do grupo. Eles estavam prestes a expor um esquema que poderia ter ramificações significativas não apenas para Marcelo, mas para a administração superior do supermercado. Preparados para o desafio, eles se organizavam para os próximos passos, sabendo que as ações que estavam prestes a tomar poderiam mudar suas vidas e a de muitos outros. Após meses de meticulosa coleta de dados e formação de um dossiê robusto, Antônio e seu coletivo estavam prontos para trazer suas descobertas a público. Armados com uma série de evidências irrefutáveis, eles iniciaram a fase mais arriscada e crítica de sua missão: expor a corrupção arraigada no supermercado que, sob a gestão de Marcelo Gomes, havia prejudicado muitos e enriquecido poucos. Os membros do grupo, agora unidos como nunca, colaboraram para estabelecer contatos com jornalistas investigativos conhecidos por sua integridade e coragem em enfrentar histórias controversas. Antônio, apesar de sua idade avançada, mostrava uma energia inesgotável, motivado pela justiça e pelo desejo de reparar não apenas sua própria situação, mas também a de todos os que haviam sido injustiçados. Quando a história foi ao ar, teve um efeito imediato e explosivo. Primeiro, um artigo detalhado apareceu em um jornal de grande circulação na cidade, seguido de reportagens televisivas que mostravam não apenas os detalhes financeiros da corrupção, mas também os impactos humanos. Histórias de funcionários demitidos sem justa causa, intercaladas com análises de especialistas sobre as práticas ilegais no gerenciamento do supermercado. Cada reportagem pintava um retrato vívido e perturbador do que acontecia nos bastidores da gestão de Marcelo. Documentos vazados eram exibidos, mostrando transações e contratos que beneficiavam poucos às custas de muitos. Entrevistas com ex-funcionários, cujas identidades eram protegidas por sombras e vozes distorcidas, adicionavam um nível pessoal à investigação, falando sobre suas perdas e o ambiente tóxico no local de trabalho. A resposta do público foi imediata. Nas redes sociais, a indignação se espalhou rapidamente, com hashtags e chamadas para boicotes ao supermercado. Grupos de defesa do consumidor e de direitos trabalhistas começaram a se mobilizar, organizando protestos e exigindo respostas das autoridades. A pressão do escrutínio público começou a surtir efeito. A direção do supermercado, inicialmente reticente em reconhecer qualquer falha, encontrou-se forçada a agir diante da crescente pressão da mídia e da opinião pública. Reuniões de emergência foram convocadas e a administração superior começou a distanciar-se de Marcelo, que até então parecia intocável. Enquanto isso, Antônio assistia a tudo, sabendo que a exposição da corrupção era apenas o começo. O sucesso inicial de suas ações trouxe uma sensação de vitória, mas ele e seu grupo sabiam que a luta por justiça real e mudanças concretas estava apenas começando. A administração do supermercado tinha que tomar medidas não apenas punitivas contra os culpados, mas também reformativas para garantir que tais práticas não se repetissem. Com o supermercado agora sob um microscópio público e a administração sob intensa pressão para limpar sua atuação, a história de Antônio e sua batalha contra a corrupção se tornou um símbolo de resistência e um chamado à ação para muitos que se sentiam impotentes diante de injustiças similares. A revelação das práticas corruptas no supermercado, lideradas por Marcelo Gomes, desencadeou uma onda de indignação pública que não pôde ser ignorada pela alta direção da empresa. A pressão não vinha apenas das reportagens e das redes sociais, mas também de acionistas, parceiros comerciais e órgãos reguladores que exigiam responsabilidade e mudanças. A imagem da corporação estava em jogo,
assim como sua estabilidade financeira e operacional. Diante do escândalo crescente, a diretoria do supermercado agiu decisivamente para controlar os danos. Uma investigação interna foi rapidamente instaurada, com auditores externos trazidos para garantir transparência e imparcialidade. Essa investigação revelou não apenas as irregularidades financeiras que Marcelo tinha perpetrado, mas também uma rede de cumplicidade que se estendia por várias camadas da gestão. Marcelo Gomes, incapaz de defender suas ações diante das evidências esmagadoras, foi demitido. Sua queda foi noticiada como um exemplo de ação corporativa rápida e eficaz, embora muitos percebessem que essa era uma tentativa da direção de se distanciar de um problema que haviam ignorado por muito tempo. Nesse ínterim, Antônio, cuja persistência e coragem em trazer as injustiças à luz haviam cativado a atenção do público, foi elevado ao status de herói involuntário. Sua história, de um idoso lutando contra a corrupção e defendendo a justiça, ressoou profundamente numa sociedade frequentemente cínica quanto à possibilidade de mudança. Antônio tornou-se um símbolo de integridade e perseverança, um exemplo vivo de que nunca é tarde para lutar pelo que é certo. Reconhecendo seu papel na descoberta das irregularidades e desejando reparar a imagem pública da empresa, a alta direção do supermercado ofereceu a Antônio a oportunidade de retornar ao seu emprego. Foi uma oferta carregada de simbolismo, uma tentativa de fechar o círculo de injustiça que havia começado com sua demissão sem justa causa. Para a direção, trazer Antônio de volta era também uma maneira de demonstrar ao público que estavam comprometidos com a reforma e a justiça. Antônio recebeu a oferta com sentimentos mistos. A possibilidade de retornar ao ambiente que por tantos anos foi seu segundo lar trazia um conforto nostálgico, mas também o colocava em um dilema moral e pessoal. O supermercado era um lugar transformado, não apenas fisicamente, mas em seu ethos corporativo. A decisão de aceitar ou não a oferta pesava sobre ele, trazendo consigo uma profunda reflexão sobre seus valores, suas esperanças e o que ele desejava para o futuro. Conforme Antônio ponderava sua escolha, percebeu que sua jornada havia mudado irrevogavelmente seu curso de vida e suas prioridades. O trabalho voluntário com animais abandonados havia despertado uma nova paixão e sentido de propósito que ia além das prateleiras e corredores do supermercado. Agora, com a comunidade e até mesmo o país observando, ele estava diante de uma encruzilhada que definiria o próximo momento em sua vida. Após uma profunda reflexão sobre seu futuro e o que realmente significava para ele neste novo estágio da vida, Antônio tomou a decisão que definiria seu caminho adiante. A oferta de retornar ao seu antigo emprego no supermercado, embora tentadora como uma chance de restaurar uma parte de sua vida anterior, parecia agora um eco distante de um capítulo que ele havia fechado. Inspirado por um senso renovado de propósito e uma paixão recém-descoberta, Antônio escolheu recusar a proposta, decidindo, em vez disso, dedicar-se integralmente ao cuidado e ao resgate de animais abandonados. Essa decisão não veio sem suas dificuldades. Deixar de lado a estabilidade e a familiaridade de um ambiente de trabalho conhecido por algo significativamente incerto exigiu de Antônio uma coragem que ele só havia começado a reconhecer em si mesmo. Ele estava ciente dos desafios financeiros e logísticos que enfrentaria, transformando uma pequena organização de caridade em um centro de resgate de animais renomado. No entanto, o impacto emocional e social positivo de seu trabalho voluntário proporcionava-lhe uma satisfação que nenhum emprego convencional poderia oferecer. Antônio começou a usar sua visibilidade recém-adquirida para impulsionar a organização. Ele participava ativamente de campanhas de conscientização, falava em eventos comunitários e utilizava as redes sociais para disseminar a missão do Centro de Resgate. Seu envolvimento trouxe uma nova onda de voluntários e doações, ampliando significativamente a capacidade operacional da organização. Sob sua liderança, o Centro de Resgate começou a se transformar. Novas instalações foram construídas para acomodar um número maior de animais, de maneira confortável e segura. Programas de adoção foram revitalizados e expandidos, incluindo parcerias com clínicas veterinárias, para garantir que todos os animais recebessem cuidados médicos adequados antes de encontrar um novo lar. Além disso, Antônio iniciou programas educacionais destinados a ensinar a comunidade sobre a responsabilidade e o prazer de cuidar de animais de estimação. Com Antônio à frente,
O Centro de Resgate de Animais experimentou uma transformação notável que se refletiu não apenas em sua estrutura física, mas também em seu impacto na comunidade e além. Sua liderança inovadora e visão para o futuro permitiram que o centro se expandisse de uma modesta operação local para uma instituição de respeito e influência nacional. O crescimento do centro foi gradual, mas constante. Antônio empregou estratégias meticulosas de desenvolvimento, cada uma visando melhorar tanto a qualidade do cuidado oferecido aos animais, quanto a eficácia das campanhas de adoção. As instalações foram ampliadas para incluir não só mais espaço para os animais, mas também áreas dedicadas ao tratamento médico e à reabilitação comportamental, essenciais para preparar animais traumatizados ou enfermos para uma nova vida em lares amorosos. Sensibilizado com a educação e conscientização pública, Antônio liderou o desenvolvimento de programas comunitários que ofereciam reuniões e seminários sobre cuidado animal responsável, bem-estar animal e a importância do resgate e adoção. Escolas locais começaram a participar regularmente dessas iniciativas, trazendo estudantes para visitar o centro, onde aprendiam diretamente sobre a responsabilidade de cuidar de um animal e sobre como cada ação individual pode contribuir para a solução de problemas sociais maiores relacionados ao abandono e maus tratos. A influência do centro não se limitava a eventos locais. Através de uma presença robusta e estratégica nas redes sociais, histórias de recuperação e adoção bem-sucedidas eram compartilhadas amplamente, alcançando um público nacional. Cada história divulgada servia não apenas para informar, mas também para inspirar a comunidade online, que frequentemente se mobilizava em apoio à causa. Campanhas de crowdfunding e eventos de arrecadação de fundos online se tornaram regularmente bem-sucedidos, graças à transparente divulgação do uso dos fundos e dos resultados tangíveis alcançados pelo centro. O reconhecimento do centro cresceu através de parcerias com organizações de proteção animal nacionais e até internacionais, que viam na instituição um modelo de excelência em resgate e reabilitação. A colaboração com essas organizações permitiu a troca de conhecimentos, recursos e melhores práticas, fortalecendo ainda mais a causa animal e ampliando o alcance e eficácia das operações do centro. Sob a liderança de Antônio, o centro se tornou um farol de esperança e um testemunho do impacto positivo que uma dedicação apaixonada pode ter na vida de inúmeros seres vivos. O trabalho árduo e a visão de longo prazo de Antônio, combinados com o apoio contínuo da comunidade, garantiram que o centro não apenas crescesse em tamanho, mas mais importante, em capacidade de fazer a diferença na sociedade. Conforme os anos se desdobravam, o tempo deixava marcas visíveis em Antônio, mas também testemunhava o florescimento de um legado duradouro. A pele de Antônio mostrava as linhas do tempo, e seus passos se tornavam mais medidos, mas seus olhos ainda brilhavam com a paixão e o compromisso que sempre o haviam guiado. Sob sua orientação persistente, o centro de resgate de animais que ele havia ajudado a transformar agora se erguia como um bastião de bem-estar animal e justiça social, uma joia na coroa de uma comunidade cada vez mais consciente e ativa. O centro, outrora um pequeno projeto com limitações visíveis, havia se tornado um modelo exemplar que outros procuravam replicar. As práticas desenvolvidas sob a liderança de Antônio, desde os cuidados médicos avançados até os programas de adoção inovadores e as campanhas de educação pública, estabeleceram novos padrões no campo do resgate e bem-estar animal. Suas iniciativas não apenas ajudaram a reformar as vidas de incontáveis animais, mas também elevaram a consciência pública sobre questões críticas, como o direito dos animais e a responsabilidade humana. As histórias de transformação que emanavam do centro começaram a inspirar comunidades por todo o país. Grupos e indivíduos motivados pelos sucessos do centro buscavam o conselho de Antônio para iniciar suas próprias operações. Em resposta, ele frequentemente viajava, compartilhando sua experiência e apoiando novos projetos, ajudando a semear a revolução do bem-estar animal em diferentes regiões. Cada novo centro que surgia tornava-se parte de uma rede crescente, uma malha de esforços humanitários dedicados à causa animal. Além disso, as parcerias que o centro formara com instituições acadêmicas e outras organizações sem fins lucrativos começaram a render frutos substanciais. Programas de pesquisa e desenvolvimento foram estabelecidos para estudar melhor as técnicas de reabilitação animal,
e para desenvolver novas estratégias para lidar com o problema do abandono de animais em escala nacional. Estes programas não apenas melhoravam a qualidade de vida dos animais diretamente envolvidos, mas também ofereciam dados valiosos que influenciavam políticas públicas de proteção animal. Enquanto isso, o envolvimento da comunidade local no centro apenas se aprofundava. Voluntários de todas as idades e de diferentes camadas sociais dedicavam seu tempo e energia, atraídos pela missão do centro e pela chance de fazer parte de algo maior que eles mesmos. Muitos jovens, inspirados pelo exemplo de Antônio, escolheram carreiras em veterinária, biologia ou direito ambiental, determinados a continuar e expandir o trabalho que ele havia iniciado. Observando tudo isso, Antônio sentia uma mistura de humildade e orgulho. Ele sabia que cada vida tocada pelo centro, seja animal ou humana, era um reflexo do que é possível quando a compaixão e a ação se encontram. O impacto de seu trabalho tinha se infiltrado profundamente na tessitura da sociedade, demonstrando que a mudança sustentada é possível com dedicação e visão. O legado de Antônio estava se formando não apenas nas estruturas que ele ajudou a construir, mas nos corações e mentes daqueles que ele inspirou. À medida que o sol se punha tingindo o céu de cores vibrantes, a comunidade local e convidados de lugares distantes começaram a se reunir em um espaçoso salão que fora elegantemente preparado para a ocasião. Era uma noite especial, dedicada a celebrar o legado duradouro de Antônio Silva, um homem que havia transformado sua paixão por justiça social e bem-estar animal em um movimento que reverberava por toda a nação. No centro do evento estava Lucas, o neto dedicado de Antônio, cuja admiração pelo avô o impulsionara a organizar essa cerimônia de homenagem. O salão estava adornado com fotografias grandes e vívidas que capturavam momentos-chave da carreira de Antônio, desde seus primeiros dias no centro de resgate até os eventos comunitários que ele frequentemente liderava. Cada imagem era um portal para a jornada de vida de Antônio, refletindo sua dedicação e o profundo impacto de seu trabalho. Conforme os convidados se acomodavam, a atmosfera se enchia de um misto de reverência e celebração. Pessoas de diversas faixas etárias e profissões compartilhavam suas próprias histórias sobre como Antônio havia tocado suas vidas, desde famílias que haviam adotado seus primeiros animais de estimação sob a orientação de Antônio, até jovens ativistas que o viam como uma fonte de inspiração e orientação. Lucas, tomando seu lugar ao pódio, começou a compartilhar relatos do impacto duradouro de seu avô na sociedade. Ele falava com um profundo respeito e emoção palpável, narrando como Antônio não apenas liderou iniciativas de resgate e cuidado com os animais, mas também como lutou incansavelmente por reformas nas políticas de bem-estar animal. Lucas destacou projetos específicos que haviam sido pioneiros sob a liderança de Antônio, e como esses projetos continuavam a prosperar, cada um servindo como um testemunho do compromisso de seu avô com a causa. A cerimônia também incluiu a exibição de um documentário curto, uma obra emocionante que entrelaçava entrevistas, clipes de arquivo e testemunhos pessoais sobre a vida e obra de Antônio. O filme não apenas capturava a essência de sua missão, mas também sublinhava o alcance humano de seu trabalho, mostrando o efeito multiplicador de suas ações através das muitas vidas que ele havia influenciado. À medida que a noite avançava, a cerimônia se tornava um poderoso lembrete do que uma pessoa motivada por amor e justiça pode alcançar. A celebração de Antônio não era apenas um tributo ao homem que ele foi, mas também um chamado à ação para todos os presentes, incentivando-os a levar adiante a tocha de seu compromisso e paixão. Ao final, enquanto os últimos aplausos ecoavam pelo salão, a comunidade deixava o evento não só com uma sensação de gratidão pelo legado de Antônio, mas também com uma renovada determinação de contribuir, cada um à sua maneira, para continuar a missão que ele havia tão fervorosamente abraçado. A noite terminava, mas o trabalho e o espírito de Antônio continuariam a inspirar e guiar muitos. A cerimônia de homenagem a Antônio Silva não apenas reuniu a comunidade para celebrar seu legado, mas também serviu como um ponto de inflexão para Lucas, seu neto. Envolto na emoção do evento e nas histórias de impacto e transformação que seu avô havia iniciado, Lucas sentiu um chamado profundo para dar continuidade a essa obra significativa. Era um sentimento que transcendeu a admiração. Era quase uma missão,
um propósito que se entrelaçava com a trama de sua própria vida. Nos dias que se seguiram à cerimônia, Lucas passou longas horas contemplando o futuro centro de resgate de animais. Ele refletia sobre as conquistas de seu avô, sobre as bases sólidas que Antônio havia estabelecido e sobre como ele poderia não apenas manter, mas expandir essa visão pioneira. A responsabilidade era imensa, mas Lucas sentia-se preparado, inspirado pelas lições e pelo modelo de liderança que havia observado em Antônio. Decidido a assumir a liderança do centro, Lucas começou por mergulhar mais profundamente nas operações diárias, familiarizando-se com cada aspecto da gestão. Ele passava dias na companhia dos funcionários e voluntários, aprendendo sobre os desafios e necessidades específicas do centro. Sua abordagem era meticulosa e compassiva, ecoando o respeito e o cuidado que seu avô sempre demonstrara tanto pelos animais quanto pelas pessoas ao seu redor. Lucas também iniciou um processo de consulta com os membros da comunidade, especialistas em bem-estar animal e parceiros estratégicos do centro. Ele estava determinado a ouvir uma variedade de perspectivas para garantir que a expansão do centro estivesse alinhada com as necessidades emergentes da comunidade e com as melhores práticas no campo do resgate animal. Essas conversas muitas vezes revelavam necessidades não atendidas e oportunidades para novos programas e parcerias. Com um foco renovado na sustentabilidade e inovação, Lucas começou a implementar novas tecnologias e métodos para melhorar a eficiência e o alcance do centro. Ele explorou parcerias com universidades para pesquisas sobre saúde animal e comportamento e lançou iniciativas para aumentar a conscientização e a educação sobre a adoção responsável e o cuidado com os animais. Cada novo projeto foi desenhado para fortalecer o centro como um recurso educacional e como um refúgio seguro para animais em necessidade. O compromisso com a expansão da visão de seu avô também se refletia em seu desejo de tornar o centro um modelo para outras iniciativas globalmente. Ele viajou para conferências e workshops, estabelecendo redes com outros líderes na área de resgate e bem-estar animal, trazendo para casa novas ideias e práticas que poderiam ser adaptadas para melhorar o centro. Em cada passo que dava, Lucas se guiava pelo exemplo de seu avô, comprometendo-se a continuar e expandir a visão que Antônio havia tão carinhosamente cultivado. Essa dedicação não apenas honrava a memória de Antônio, mas também prometia levar o legado do centro para novas alturas, impactando positivamente a vida de mais animais e pessoas. Enquanto Lucas avançava com esses planos, ele estava consciente de que cada decisão e inovação era um tijolo a mais na construção de um futuro promissor para o centro. Em um dia tranquilo, repleto de reflexões sobre os novos caminhos que o centro de resgate estava tomando sob sua liderança, Lucas decidiu dedicar algumas horas à organização do escritório que uma vez pertencera ao seu avô, Antônio. O espaço ainda guardava a essência de Antônio, repleto de livros, documentos e fotos que contavam a história de uma vida dedicada ao serviço e à compaixão. Era um ambiente que Lucas sempre encontrava inspirador e, de certa forma, consolador. Conforme Lucas percorria os arquivos e prateleiras, cuidadosamente arrumando os documentos e colocando alguns objetos pessoais do avô em caixas, ele se deparou com uma gaveta que parecia não ter sido aberta há algum tempo. O mecanismo estava emperrado, e após alguns puxões cuidadosos, a gaveta finalmente cedeu, revelando um monte de papéis e cartas antigas. Entre eles, uma carta em particular chamou sua atenção. A carta estava selada e marcada com o nome de Lucas em uma caligrafia familiar e carinhosa, a de Antônio. Era evidente que aquilo fora deixado ali propositalmente para que Lucas encontrasse no momento certo. Com as mãos tremendo levemente por antecipar a intimidade do momento, Lucas abriu a carta, revelando uma mensagem que seu avô havia escrito para ele. Nas linhas cuidadosamente traçadas no papel, Antônio expressava seu amor profundo e sua esperança por Lucas. Ele falava sobre os desafios e alegrias que havia encontrado em sua própria jornada e expressava um desejo sincero de que Lucas encontrasse tanto significado e satisfação em sua vida quanto ele tinha encontrado na dele. Mais do que palavras de amor, era um manifesto de esperança e um chamado para que Lucas continuasse a lutar pela justiça e pelo bem comum, não apenas no contexto do centro de resgate, mas em todas as facetas de sua vida. Antônio escreveu sobre a importância de manter a integridade, de se levantar contra as injustiças
e de se dedicar apaixonadamente à causa dos que não têm voz. Ele enfatizava que o verdadeiro valor de uma vida vem não apenas através das conquistas pessoais, mas através do impacto que se tem sobre os outros e sobre o mundo. Lucas sentiu uma onda de emoção ao ler as palavras de seu avô, percebendo a imensa responsabilidade e o legado de compaixão que agora repousavam sobre seus ombros. A carta não era apenas uma mensagem de amor, era uma bússola moral que Antônio havia deixado para guiá-lo através dos desafios que viriam. Inspirado pelas palavras de seu avô e reafirmando seu compromisso de seguir os ideais expressos na carta, Lucas colocou o papel de volta em seu envelope, guardando-o em um lugar de honra em sua mesa. Aquelas palavras seriam um lembrete constante de seu propósito e da grande estima que Antônio tinha por ele, inspirando-o a continuar o trabalho que tinha um impacto tão profundo, não apenas no centro, mas em toda a comunidade ao seu redor. À medida que Lucas se estabelecia firmemente no papel de líder do Centro de Resgate de Animais, o legado de seu avô, Antônio Silva, permeava cada decisão e inovação implementada. Sob sua direção, o centro não apenas continuava a florescer como um refúgio para animais necessitados, mas também como um ponto de encontro para a comunidade, um lugar onde pessoas de todas as idades e origens se uniam por uma causa comum. As instalações, expandidas e modernizadas, agora exibiam murais coloridos, retratando a vida de Antônio, servindo como fonte de inspiração para todos os visitantes. Lucas organizou um evento anual em memória de seu avô, conhecido como Dia de Antônio, que rapidamente se tornou um marco na agenda comunitária. O evento não apenas arrecadava fundos significativos para o centro, mas também educava o público sobre a importância do bem-estar animal e da conservação ambiental. Palestras e atividades interativas enchiam o dia, enquanto histórias sobre Antônio e sua missão eram compartilhadas, reforçando seu impacto duradouro na comunidade e além. A carta que Lucas encontrara tornou-se um artefato valorizado dentro do centro. Encapsulada e exibida em uma área de destaque, ela atraía visitantes que vinham ler as palavras de Antônio, cada frase ressoando profundamente e reacendendo o compromisso de continuar sua missão. Essas palavras inspiravam não apenas Lucas, mas também toda uma nova geração de voluntários e ativistas, que viam em Antônio um modelo de paixão e determinação. Além do centro, o espírito de Antônio inspirava iniciativas mais amplas na comunidade. Escolas locais adotaram programas que incorporavam princípios de responsabilidade animal e ambiental no currículo, ensinando crianças sobre a importância de viver em harmonia com o mundo natural. Esses programas frequentemente convidavam Lucas para falar sobre o legado de seu avô, o que ele fazia com um misto de orgulho e humildade, sempre enfatizando a visão de Antônio sobre a compaixão e a justiça como pilares de uma sociedade saudável. Conforme o sol se punha sobre mais um dia, a comunidade reunida refletia sobre o poder de um indivíduo para efetuar mudanças positivas. O legado de Antônio, embora profundamente enraizado no centro que ele ajudou a fundar, transcendia as paredes físicas da instituição. Ele vivia nas ações e corações daqueles que ele tinha tocado, continuando a inspirar e motivar uma luta contínua pela justiça e pelo bem comum. Lucas, de pé diante da multidão reunida, sentia uma conexão profunda com seu avô naquele momento. Sabia que, enquanto liderasse com o mesmo compromisso incansável de Antônio, o espírito de seu avô continuaria a guiar e influenciar gerações. A história de Antônio Silva não terminava aqui. Ela se entrelaçava com a vida de cada pessoa presente, uma cadeia inquebrável de impacto e amor que seguiria adiante, tão duradoura quanto as memórias e as mensagens deixadas para trás. Se essa história lhe tocou de alguma forma, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações.